Então, gente, primeiro eu peço desculpa pela mudança no nome, né? Foi divulgada como foliações convexas versus webs, mas eu decidi falar só de foliações hoje, não de webs. Então, a ideia da palestra é falar de conceitos básicos da teoria de foliações e algumas continhas no final. Não fiquem chateados comigo. Então, primeira coisa que a gente precisa definir, que é o espaço ambiente que a gente trabalha, né, que eu trabalho com foliações, que é o espaço projetivo, tá? Então, basicamente, o espaço projetivo de ordem N, né, ele pode ser definido como o espaço afim. Tá? Espaço afim a gente define assim, usando esse azinho, quocientado por uma relação de equivalência, menos o zero, né, o zero não entra, quocientado por uma relação de equivalência. Que relação de equivalência é essa? A gente diz que, dado x e y nesse AN mais 1, a gente diz que x é equivalente a y se somente se existe um lambda, né, um escalar, tal que x é igual a lambda y. Tá? Um escalar não nulo, né, nesse caso. Então, na verdade, no espaço projetivo, os nossos pontos vão ser classes de pontos, na verdade, né? Então, toda coisa que for múltipla uma da outra vai representar, na verdade, o mesmo ponto no nosso espaço projetivo, tá? E geometricamente pensando, né? Geometricamente a gente pode pensar em PN como sendo o AN, o espaço afim dimensão N, adjuntado a um conjunto de pontos. Onde esse conjunto de pontos vai representar todas as direções de AN. O que isso quer dizer, né? Então vamos ver exemplos aqui para a gente tentar entender. Por exemplo, o P1, né? O que é o P1? P1 basicamente é a reta afim unida com a única direção que tem na reta, né? Existe uma direção na reta, então essa direção a gente chama de o ponto do infinito, tá? Então basicamente é isso. Então, de que forma a gente constrói isso? Então, a gente identifica, deixa eu botar aqui, exemplo 1. Então, a gente identifica A1 com uma reta R, onde R vai ser definido por x0, x1 em A2, tal que x0 é igual a 1. Tá? Então, a gente identifica essa reta afim com essa reta aqui em A2. Né? Então, a gente tem aqui o A2, x0, x1. Não sei se eu fizer com azul. Então, a gente tem aqui o R, né? Aqui no pontinho 1 para x0. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Cada ponto dessa reta, ela determina uma reta que passa pela origem no meu A2, certo? Então, por cada pontinho dessa reta, eu tenho a definição de uma reta que passa pela origem. Certo? Então, geometricamente, o que a gente pode pensar também é dessa forma. O espaço projetivo, ele é composto, ele parametriza as retas que passam pela origem do plano
espaço afim, certo? Então, para cada pontinho desse aqui, eu tenho a representação de uma reta que passa pela origem, e eu posso identificar a reta R' como sendo parametrizada pela equação x0 igual a 0. Ou seja, essa retinha aqui, né? Então aqui esse eixo fica sendo a R', que é uma reta paralela a essa reta R, e ela vai representar o que seria a única direção no A1. Tá? Então, o P1, no final das contas, ele pode ser escrito como R, ou melhor, o A1 união 1, que a gente vai identificar assim, P infinito. Tá? Então, o P1 vai parametrizar essas retas que passam pela origem no plano A2. Tá? Da mesma forma, a gente pode pensar no plano projetivo. Tá? Então, a gente identifica o A2 com um plano P, de forma que P ele vai ser os pontos x0, x1, x2 em A3, tais que x0 é igual a 1, tá? Então, isso é um plano aqui no meu A3. Então, vou tentar fazer um desenhozinho. Então, esse aqui é o meu P. Então, da mesma forma, para cada pontozinho desse meu plano, eu tenho a identificação com uma reta que passa pela origem desse A3, certo? X0, X2, X1. Então, por cada reta aqui que passa pela origem, eu botei aqui um ponto. E quais são as retas que ficariam de fora? São as retas que estão contidas aqui embaixo, né, nesse plano, que a gente pode identificar como um pelinha, onde esse pelinha ele é definido por x0 igual a 0. Tá? Beleza. E ainda aqui, dentro desse planozinho aqui embaixo, a gente ainda pode pensar da mesma forma que a gente fez aqui, né? Porque esse plano aqui de baixo, ele pode ser visto como um A2, e ainda dentro dele a gente pode pensar na retazinha R aqui, que passa aqui no ponto x igual a 1, né? Essa reta parametrizada pelo ponto x igual a 1, e aqui, para cada reta que está aqui nesse plano, ela vai ser identificada unicamente, definida unicamente por um ponto dessa reta. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, o nosso P2, ele pode ser visto como o A2 unido com isso aqui de baixo que a gente já tinha definido aqui antes, que era o P1. Ou, melhor, A2, vou chamar de L infinito. Porque esse P1, agora a gente pode pensar em chamar ele de a reta do infinito. Tá? Então, da mesma forma, então a ideia é sempre essa, né? A gente vai parametrizar retas que passam pela origem. Vai parametrizar retas que passam pela origem. E então a gente tem a junção dessas retas com as suas direções, né? Então, basicamente, duas retas que são paralelas no plano, no espaço afim, elas no plano projetivo, no espaço projetivo, elas vão se encontrar no ponto que corresponde à direção dessas retas, certo? Então, por isso que
a gente tem os pontos são determinados por classes. Isso faz sentido, porque se eu estou definindo por retas que passam pela origem, todas as retas paralelas vão coincidir com o mesmo ponto. Okay? Beleza. Então, a partir de agora, a gente vai considerar o nosso espaço ambiente como sendo um plano projetivo complexo. Então, meu espaço afim vai ser o plano projetivo, o plano complexo. Tá? Beleza. Então, o que a gente agora vai querer fazer? Primeira coisa, a gente tem uma representação, né? Aqui eu estou fazendo só a questão geométrica, o que significa e tal, mas uma forma da gente representar o plano, né, projetivo é pensar em duas retas assim, e aqui sendo a reta do infinito, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem os pontos, esse ponto aqui é o ponto 0, 0, 1. Esse ponto é o ponto 0, 1, 0. E esse ponto é o ponto 1, 0, 0. Beleza. E essa retinha aqui vai ser a nossa reta do infinito. Bom, eu quero falar de foliações, tá? Então, para definir foliações, eu preciso definir o que seriam funções polinomiais no nosso espaço ambiente, tá? Então, vamos lá. Polinômios aqui, eu não posso simplesmente tomar qualquer tipo de polinômio. Por quê? Observa a definição dos meus pontos. Ele não é uma classe, né? Então, para um polinômio estar bem definido, então, se ele se anula num ponto, ele tem que se anular em todos os pontos dessa classe, certo? Então, na verdade aqui, os polinômios que a gente vai utilizar vão ser polinômios homogêneos, ok? Por quê? Se eu pego aqui um polinômio f de x, y, z, por exemplo, contido aqui, se f, em vez, só para facilitar, eu quero usar x, y, fazer assim, x0, y1, tá? Então, se f de x igual a 0, né, para algum x no meu plano projetivo, então se f de x igual a 0, então f de lambda x, por exemplo, também tem que ser igual a 0, porque esse ponto ele representa o mesmo ponto no meu espaço projetivo, no meu plano projetivo. E o que isso significa? Se eu separo esse polinômio nas suas partes homogêneas, né, ou seja, f de lambda x, na verdade vai ser o f0 de x, no caso, né, que aqui f0 é a constante, né, é a parte constante do meu polinômio. Aqui, um lambda sai. Essas são as partes homogêneas do meu polinômio, tá? Estou separando ela. Então, isso aqui vai acontecer, né? Até lambda n, que é o grau do meu polinômio. Certo? Então, para que eu estou dizendo que se f de x é 0, isso aqui tem que acontecer. E para que isso aconteça, o que eu vou ter que... O que eu preciso aqui? Eu preciso que cada componente homogênea desse meu polinômio se anule no ponto x, certo? Então,
Na verdade, o que a gente precisa considerar aqui são polinômios homogêneos, tá? Então, vamos considerar polinômios homogêneos. O que significa ser um polinômio homogêneo? É que todos os monômios têm o mesmo grau, tá? Então, a gente precisa considerar polinômios homogêneos porque a gente está no espaço projetivo, beleza? Okay. Então, a gente já está confortável para definir o que são nossas foliações, né? O nosso objeto de estudo. Então, o que seria uma foliação? Vamos lá. Uma foliação F, aqui, F, é definida globalmente, tá? Por que eu falo globalmente? Porque a gente está falando de coisas num espaço projetivo. Então, em geral, a gente vai trabalhar sempre localmente, porque a gente precisa olhar para cartas, né? Porque é difícil trabalhar com essas coisas aqui no infinito, então a gente sempre olha para cartas e olha para os espaços afins dentro do meu espaço projetivo, ok? Então, globalmente, essa foliação é definida por um campo homogêneo assim. Aqui, uma foliação, tá. Esqueci de dizer aqui, mas eu quero dizer que essa foliação tem o grau D, tá? O grau da foliação é D. Então, eu vou definir a minha foliação por um campo homogêneo. O que significa ser homogêneo? Significa que cada um desses A, B, C são polinômios homogêneos, a gente representa assim, tá? Então, eles são polinômios homogêneos de grau D, ok? Bom, existe um conceito de singularidade, né, de campos, né? As singularidades dessa foliação vão ser dadas pelos pontos comuns de anulamento de A, B e C, ok? Em geral, o que acontece? Vamos lá. Primeiro, isso é uma definição global, tá? Mas localmente falando, né, então localmente, localmente a gente está no C2, que agora a gente vai afinizar o nosso espaço. F é definida por um campo aqui, AXY, DX mais BXY, DY. Né? É isso que a gente faz, né? Quando a gente tem um processo, né, aqui, né, de homogeneizar, deshomogeneizar as coisas, e aí quando a gente cai para o plano afim, na verdade a gente perde uma das nossas variáveis porque a gente está deshomogeneizando. A gente faz Z igual a 1, por exemplo. Então, numa carta afim, a minha foliação vai ser definida, na verdade, por esse campo aqui, onde A e D são polinômios, né, em X e Y, e aqui a gente perde a homogeneidade, né, desse A e D. O que a gente ainda tem é que o MDC de A e D tem que ser 1, ou seja, eu não tenho uma curva de zeros comuns entre A e D, ok? Isso a gente pede exatamente pela questão das singularidades da nossa foliação serem isoladas, tá? Beleza. A gente define ou pelo campo ou pela forma correspondente.
pela 1 forma correspondente, que é dada por B de x, y, dx, menos A de x, y, dy, onde A e B aqui são os mesmos daqui. Tá? Beleza. Então, basicamente, interpretação geométrica, né? O que é a minha foliação? Minha foliação, esse campo, na verdade, ele dá o quê? As minhas direções tangentes. Então, eu tenho aqui, tá? X, Y, e eu tenho uma folha da minha foliação. Okay? Então, genericamente, a cada ponto aqui, vai estar sendo associado um vetor tangente dado por esse campo. Então, na verdade, é isso. Basicamente é isso. A cada ponto, esse campo me dá a direção tangente à folha da minha foliação. Então, assim a gente define. Isso é o comportamento genérico. A gente pode ter um comportamento singular, né? Que aí aqui a gente também pode ter pontos singulares. Então, mas genericamente a gente tem aqui, em cada pontinho a gente tem a direção tangente, tá? Da reta tangente. Essa foliação. E aí, mais especificamente, a gente quer falar de foliações homogêneas. Então, na verdade, quando eu estou falando que a foliação é homogênea, né, o nome já induz um pouco, né? Então eu quero alguma coisa de homogeneidade na minha foliação. Então, a foliação é homogênea se existe carta afim. Ou seja, existe alguma carta, isso é importante, né? Porque existe. Não é que em toda vai acontecer isso, mas existe uma carta afim tal que a minha foliação F é definida por um campo X, A, X, Y, dx, B, Y, com A e B polinômios homogêneos de grau D ainda, né? Onde D é o grau da foliação, né? Então, na verdade, o que a gente fez? A gente trouxe para a carta afim, deshomogeneizou, teoricamente, os polinômios, mas a gente manteve a homogeneidade, na verdade. Então, essas são as foliações homogêneas. Existe uma carta em que isso aconteça. Tá? Beleza. Um outro objeto que a gente precisa para estudar comportamentos dessas foliações e tal é o divisor de inflexão. O nome já é bem intuitivo, ele é um divisor de fato. Divisor de inflexão. Então, se eu tenho a foliação F, né, definida, eu já apaguei, mas... Eu apaguei? Não apaguei. Aqui. Definida globalmente, tá? A gente define o divisor de inflexão também através da definição global. Então, na verdade, ele vai ser esse divisor de inflexão, a gente chama assim, ele é definido pelo anulamento do determinante da seguinte matriz. X, Y, Z, ZX, ZY, Z, Z, Z quadrado X, Z quadrado Y, Zão quadrado Z. Onde, deixa eu diminuir o tamanho desse Z aqui. Onde esse Zão é o nosso campo aqui que define globalmente, tá? Então, na verdade, isso aqui é igual a zero. Tá? Isso vai ser um divisor, com as propriedades de divisor. Não importa muito aqui, quem já viu divisor
divisor, beleza? Que não tem importância aqui. O que importa são as propriedades que a gente vai falar agora. Primeira coisa, o grau desse divisor é 3D, tá? Então, isso aqui a gente vê fazendo a conta de fato, determinante e tal. O grau é 3D. Se C, curva invariante, se C está contido no divisor e C é curva invariante, uma curva invariante da foliação, então C é uma reta invariante. Tá? Então tem essa propriedade. Toda curva invariante que está contida no meu divisor de inflexão, ela na verdade é uma reta. E o que é uma curva invariante, né? Na verdade se C é definida por uma função polinomial f, né? Então f ainda divide o x de f', tá? Ou seja, eu aplico o campo na minha curva e a minha curva divide isso, ok? Então isso é ser invariante, a curva ser invariante pela foliação, tá? Então, quais são as propriedades que a gente ainda quer? Tá. Eu tenho que o meu divisor de inflexão, ele pode ser decomposto pela parte invariante. Ok, parte invariante, a gente já falou aqui que tem curvas invariantes dentro desse divisor. União com a parte transversal, ou seja, tudo que não é invariante e ainda é de inflexão, né? O conceito básico de inflexão mesmo, né? Tangência maior, né? Então, na verdade, aqui dentro vão morar curvas que têm uma tangência alta com as folhas da minha foliação, tá? Então, basicamente é isso. Então, a gente tem essas propriedades principais e agora olhando especificamente para as nossas foliações homogêneas, a gente tem propriedades um pouco mais específicas, tá? Quais são essas propriedades? Então, se na verdade F é homogêneo, então aqui eu posso olhar essa decomposição. Aqui eu posso olhar como união, como eu também posso olhar como soma, tá? Quando eu penso em divisores. Quando eu falo de divisores, faz sentido eu escrever soma ao invés de união, tá? Então, aqui eu tenho que o meu divisor de inflexão de F, quando ela é homogênea, na verdade ela vai ser uma CH, DH, mais a minha reta do infinito, tá? Esse CH e DH são localmente a minha foliação ela é definida assim, né, pelo A e o B. Então o meu CH, onde o meu CH ele é a curva XA mais YB igual a 0 e o DH é a curva AX BY menos AY BX igual a 0. Onde AX e BY são as derivadas, né, parciais desses polinômios, ok? Então, essas curvas, né, esses divisores estão bem definidos, bem determinados. Se eu tenho uma foliação, eu sei a cara dela, eu consigo calcular, tá? E qual é o interessante dessas curvas? Na verdade, o interessante dessas curvas é que em CH aparecem as curvas invariantes da foliação.
CH já vão aparecer as minhas curvas invariantes, ou seja, né, no caso aqui as minhas retas invariantes, né? E em DH vão aparecer em DH vão aparecer as curvas de inflexão transversa. E as retas invariantes em que vou botar aqui a singularidade radial e vou explicar o que isso significa. Tá? Então, em DH, não necessariamente vão aparecer todas as retas invariantes. Vão aparecer algumas. Vão aparecer algumas retas invariantes especiais que eu vou explicar aqui agora. Na verdade, a gente pode pensar assim. Aqui. Se eu fizer de vermelho, será que aparece? Aparece? Então, estou marcando ali a minha retinha do infinito, tá? Beleza. Então aqui eu vou chamar. Vão aparecer aqui algumas retas assim. L1, L2, Ln e vou fazer uma sétima. Não sei se vai dar para ver no vídeo a diferença de cor. É para passar pela origem, mas enfim, né? Não vai dar certo. Então aqui eu tenho T1, T2, Tn. Tá? As L's são as retas invariantes à minha foliação, tá? Que aparecem no meu divisor de inflexão. E as T's são as retas transversais. O que acontece nessas retas transversais? Qual é o comportamento da foliação? É exatamente isso, né? A foliação, ela ela passa por essas retas com inflexão, né? Então, ela vai meio que passar por aqui, mais ou menos assim. Né? Então, ao longo dessas retas, eu vou ter pontos de inflexão aqui, tá? E nessas retas L, eu vou ter que a minha foliação ela é tangente a essa reta, né? Porque ser invariante é isso, né? Ela vai coincidir com a tangência da minha foliação ali, tá? Beleza. Então, uma coisa que eu não falei aqui, mas vou observar aqui do lado, que o grau de CH, ele é D mais 1. E o grau de DH, ele é 2D menos 2. Se a gente somar, né, isso aqui, vai dar exatamente os 3D que a gente precisa. Né? Lembrando que eu tenho aqui a retinha do infinito que vai contar como 1. Tá? Então, aqui eu tenho o quê? Que N é menor ou igual que D mais 1 e N é menor ou igual que 2D menos 2. Por que menor ou igual? Porque eu posso ter retas com multiplicidade algébrica maior. Né? Não necessariamente ela aparece uma única vez nesse meu divisor de inflexão. Tá? Então, o que acontece? Em cima dessas retas aqui, na minha reta do infinito,
nas minhas L's, eu tenho singularidades. P1, P2, até Pn. P1, P2, Pn são singularidades na minha foliação simples, ou seja, tem multiplicidade algébrica 1. Só que o que acontece? Algumas dessas singularidades podem ser singularidades radiais. E aí, quando essas singularidades forem radiais, essa reta vai aparecer no meu DH também. É isso que eu estou dizendo aqui. Que no DH aparecem as retas de inflexão transversa, né, essas states, e algumas das L's, quando esses pontos coincidirem com singularidades radiais. Tá? A singularidade radial, basicamente, o comportamento dela é que ela tem, né, várias assíntotras assim. Ok? Beleza. Então, e uma outra definição é que a minha foliação essa foliação é convexa se I de F é composto apenas da parte invariante. Então, na verdade, aqui no meu divisor de inflexão, só vai aparecer as retas invariantes. Eu não tenho retas de inflexão transversa. Então, essa é uma foliação que ela não tem pontos aqui de inflexão, de tangência maior, que não sejam retas invariantes pela foliação. Certo? A gente começou? Faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos? Não, acho que são 7. 7. São 7? 7. Beleza. Então, vamos lá. Uma vez que a gente tem esse divisor de inflexão, a gente tem algumas coisas interessantes que acontecem com esses objetos. Primeira coisa. A dualidade projetiva. A gente precisa entender para definir a próxima coisa que eu preciso. O que é a dualidade projetiva? Né? O dual. Então eu tenho um plano projetivo aqui. Certo? E o dual dele. A dualidade projetiva para o plano projetivo é bem simples e é bonitinha. Na verdade, o dual do plano projetivo é o plano projetivo também. E a gente tem a seguinte relação. Se eu tenho aqui uma reta L, aí esse vermelho, eu fico com a impressão de que ele não vai aparecer direito. Se eu tenho aqui uma reta L, o dual dessa reta, aqui no plano projetivo dual, vai ser um ponto, L dual. E se eu tenho um ponto aqui, P, pensa, por P passam infinitas retas. Então, cada uma dessas retas, como eu já falei aqui, se o dual de uma reta é um ponto, cada uma dessas retas que passam aqui por P, vai corresponder a um ponto aqui no meu plano projetivo dual. Então, na verdade, esse ponto P, no dual, ele vai representar uma reta. Porque para cada retinha dessa eu tenho um ponto e a gente preserva a relação de pertencimento. Okay? Então, a gente tem aqui o plano projetivo dual e a relação entre os pontos daqui para lá e de lá para cá, né? Da mesma forma a gente olha ao contrário também.
E aí a gente pode definir o mapa de Gauss de uma foliação. Como é que é o mapa de Gauss de uma foliação? Então, o mapa de Gauss de uma foliação, ele vai ser definido por um mapa racional de P2 para o seu P2 dual. Ele vai pegar um ponto e vai levar no espaço tangente desse ponto pela foliação. Ou seja, né, eu estou no P2 e o espaço tangente é uma reta, né? A reta tangente. Então, como assim? Como assim? Então, se eu tenho aqui a minha foliação, tenho a folha e tenho um ponto P no meu espaço projetivo, aqui P2, vou levar para P2 igual. Tá? Então, a relação natural que a gente da dualidade seria levar esse ponto P na reta P dual. Mas o meu mapa de Gauss não faz isso, ele leva pontos em pontos. De que forma? Eu vou pegar esse ponto, vou ver a folha que passa por ele, vou tomar a reta tangente à folha nesse ponto, né? Então aqui TPF, aqui é a minha foliação. E, vamos lá, esse P dual, ele está aqui, né? É uma retinha aqui no meu P2 dual. E em cima dele, em algum lugar, eu vou ter o representante dessa reta, que vai ser a imagem desse ponto pelo mapa de Gauss, tá? Que na verdade é o dual daquela reta. Tá? Então, na verdade é isso. O mapa de Gauss faz isso. Eu posso definir também o mapa de Gauss de um ponto P pela conta mesmo, né? Lembra a definição global da minha foliação? O campo era dado por esses polinômios A, B, C. Então, eu posso encontrar quem é esse pontinho lá, simplesmente calculando aqui. E o interessante é que se F é homogênea, na verdade eu posso cair uma dimensão desse mapa. Então, na verdade, eu posso pensar nele como um mapa, de fato, de P1 para P1, onde esse cara vai levar o ponto YX no menos A XY B XY. E por que isso é interessante, né? Porque, na verdade, esse mapa de Gauss ele vai ter algumas propriedades somadas aqui ao meu divisor de inflexão. As retas que aparecem aqui no meu divisor de inflexão, elas vão corresponder aqui a pontos críticos do meu mapa de Gauss. Tá? Então, a partir desse mapa de Gauss, eu consigo classificar de alguma forma alguns tipos de foliações e consigo determinar quais são as foliações que têm esses determinados pontos críticos específicos, tá? De acordo com o meu divisor de inflexão. Aqui no caso, quando a foliação é convexa, só vai ter pontos de inflexão dados por retas invariantes. E, curiosamente, esses pontos são de inflexão e fixos, né? Então, esse mapa vai ter pontos críticos fixos. Então, a partir dessa informação, eu consigo determinar quem são essas foliações dados determinados tipos de pontos críticos fixos, né? É um mapa racional, eu posso pensar, eu quero um mapa racional que tenha, sei lá, 3 pontos críticos fixos, um de ordem 5, um de ordem 3 e um de ordem 2. Isso vai determinar uma foliação também, certo? Então,
Isso um caso, né, homogêneo aqui, que é mais fácil de fazer as contas e tal, e a gente tem melhores propriedades, e aí a gente consegue associar foliações a esses mapas, dados os seus pontos críticos fixos. Tá bom? E aí é isso que eu queria contar hoje para vocês.